E aí pessoal, vídeo novo, formato novo aqui no canal do Formiga Elétrica, porque nós estamos tentando aí migrar as nossas críticas do formato escrito, que era tradicionalmente feito lá no site do Formiga Elétrica, e trazê-las aqui diretamente para o canal em vídeos mais curtos que o Formiga na Tela, é claro, tá? Então vamos ver como é que isso funciona agora, isso é um teste, tá? Então vocês podem comentar aí se vocês acham legal isso, o que vocês acham desse formato, tá? Tudo isso aqui é meio provisório, a gente vai refinando aos poucos, tá? Mas é isso. Já larga um like aí no vídeo, porque nós vamos falar de um filme que gerou aí uma expectativa aí na galera, até por conta dos adiamentos e por conta de fazer parte aí desta reabertura, desta fase de reabertura dos cinemas, né, pós-pandemia, ou melhor, durante a pandemia, ainda, que é o Tenet, do Christopher Nolan. Bom, o Tenet, em primeiro lugar, a gente já precisa falar, fazer algumas comparações para que vocês entendam com o que nós estamos lidando, né? Quais as expectativas que o público deve ter para esse tipo de filme, né? O Tenet, ele, de cara, ele já me lembra dois filmes que nós inclusive fizemos um vídeo, né, de Viagem no Tempo de Baixo Orçamento, que é o Primer, do Shane Carruth, e o Crimes Temporais, do Nacho Vigalondo, tá? Tá aparecendo o card aí em cima, você pode dar uma olhada nesse vídeo que tá bem legal. E por que eu trago esses filmes aqui pra mesa, né, no caso? Primeiro que são filmes que vão lidar com paradoxos temporais, vão tentar, com graus assim variados de sucesso, vão tentar te deixar ali ligado, juntando as peças do quebra-cabeça aí na sua cabeça, e o Tenet, ele vai por esse caminho, tá? Só que claro que ajudado assim por um grande orçamento e um pano de fundo que lembra muito assim as aventuras de James Bond, né, no caso. Então você imagina essa viagem no tempo, esses conceitos temporais cabeçudos unidos a uma aventura de James Bond, tá? Isso parece muitíssimo interessante assim dito numa sinopse rápida, mas infelizmente não é tão interessante na prática quanto parece. Tenet, pra mim, ele foi um filme, assim, logo de cara, ele, apesar de ter uma sequência de ação que eu particularmente achei interessante, né, ele já começa, ele já abre numa pauleira, eu achei ele um filme já tecnicamente problemático por conta da sua mixagem de som. Eu achei um filme, assim, alto demais em alguns momentos. E isso não foi um problema da sala, tá? Porque, assim, as cabines de imprensa, normalmente para esses filmes, elas rolam em salas, assim, muito boas, né? E eu senti esse problema no filme, assistindo ao filme lá. Coisa que, procurando em outros reviews aí pela internet, eu percebi que, mesmo nos Estados Unidos, né, pessoas reclamaram sobre a mixagem de som do filme, acharam ele insuportavelmente alto em alguns efeitos. Então, isso de fato é um problema para o filme, né? E assim, é complicado a gente falar de aspectos técnicos num filme assim de 200 milhões, né? Isso já é uma decepção em si, apesar da sequência ser interessante, tá? E qual é a do Tenet, né, no caso, né? O Tenet, ele vai brincar com um conceito de entropia reversa, né? Quem viu o trailer sabe, né, que o filme, ele tem essa complexidade, essa suposta complexidade temporal, né? E no caso, o que é reverter a entropia, né? No caso, o que você vai ver muito no filme é isso aqui, tá? E enfim, o filme, ele vai mostrar um operativo da CIA sendo cooptado por uma organização misteriosa que vai dizer que existe um plano, uma conspiração assim que é pior que a Terceira Guerra Mundial. Isso é uma própria fala do filme, tá? E dentro disso existe o conceito de manipulação do tempo, que ambos os lados da história, né, tanto heróis, entre aspas, né, heróis quanto o vilão, no caso, eles estão dominando ou tentando dominar essa tecnologia da entropia reversa, né? No final das contas, ele somente parece muito científico, parece muito bacana assim, mas ele, na verdade, infelizmente, é chato dizer isso, mas é triste ver um cineasta como Christopher Nolan tropeçando e quase caindo na própria ambição.
E por que eu digo isso? Porque nesse filme a gente sente que ele tentou abraçar assim algumas coisas muito além das suas capacidades como roteirista, e talvez esse esforço tenha atrapalhado na própria construção narrativa do filme. Assim, nós percebemos que o Tenet, ele é um filme que é muito a cara do irmão do Christopher Nolan, que é o Jonathan Nolan. Por sinal, esteve com ele aí até, acho que Interestelar no caso, né, o Dunkirk. Ele foi o primeiro filme feito sem o irmão, no caso. No Dunkirk, nós não percebemos, assim, não sentimos tanto a ausência do Jonathan por conta de ser um filme de contexto, um filme que não depende tanto do, assim, de desenvolvimento de personagens, de construção narrativa muito complexa, apesar do Dunkirk não ser linear, né? Ele é um filme de contexto, ele não é um filme de personagem, assim que você lida com jornadas dramáticas individuais. No Tenet, além dele tentar lidar com isso, lidar com situações mais dramáticas do lado do ponto de vista dos personagens, ele ainda tem que lidar com inúmeros conceitos que tentam passar uma complexidade, mas na verdade, no final do filme nós percebemos que existe somente uma perfumaria, que esses conceitos eles não servem tão bem à construção narrativa do filme quanto pareciam servir, tá? E por que eu digo isso? Primeiro que eu achei um filme bastante árido emocionalmente. Eu não consegui me envolver com nenhum dos personagens. Eu achei que o próprio texto do filme ele é bastante problemático. Ele tem diálogos que são até meio óbvios no caso, né? E até dentro dessa questão dos diálogos, um filme que depende muito de explicar, de posicionar o espectador para dentro, né, dessa lógica interna do filme, eu achei que ele acabou se tornando algo muito parecido com um filme que eu não gosto, que é o Matrix Reloaded, que funciona da seguinte forma: você tem uma cena de ação, alguém vai lá, explica alguma coisa, aí tem outra cena de ação, aí depois tem outra explicação, e assim sucessivamente, tá? Os atores, eles nem têm culpa. Eu acho que o material que lhes foi dado, ele é muito difícil, né? E acho que a gente não pode de forma alguma culpar esses atores pelo resultado final. Mais ainda, a comparação que eu fiz no começo com o James Bond, ela se mostra assim muito mais adequada mais para o final do filme do que deveria ser. Outra coisa triste, além de ver um cineasta se enrolar tanto assim na própria ambição, eu acho triste ver um bom ator, e assim, um ótimo ator desperdiçado, como é o caso do Kenneth Branagh aqui no filme. E por que ele está desperdiçado? Bom, primeiro porque ele é a peça-chave da trama, né? Ele é o cara que, sabe, é a grande ameaça do filme, no final das contas. Só que quando nós descobrimos as motivações e quais são as reais intenções desse personagem, nós percebemos que realmente é um vilão de James Bond, mas dos piores, né? Até o próprio sotaque russo, no caso, ele acaba trazendo um ar de caricatura para esse personagem que acabou também me afastando mais ainda do filme. Isso para mim é muitíssimo complicado. Chegando ao final, a gente percebe que tudo na verdade era absolutamente simples, mas com um verniz de complexidade que não diz muito, na verdade, né? Toda essa questão da entropia reversa e cenas absolutamente... não vou usar mais a palavra complexo, tá? Vou usar a palavra complicado. São cenas em que tem pessoas indo para frente no tempo, tem pessoas indo para trás no tempo, sabe? Na grande sequência de ação do filme. E nenhuma sequência de ação, no caso, ela me deixou absolutamente, sabe, impressionado, sabe? Eu achei tudo absolutamente comum do ponto de vista, sabe? Nada memorável, mesmo nessa questão visual. Apesar da gente ter um fotógrafo do naipe do Hoyt van Hoytema, que é o cara que vem acompanhando o Christopher Nolan nesse tempo todo. Enfim, no final das contas, o que sobra, né, no Tenet é só esse grande conceito, essa vontade que a gente tem de entender o filme, mas chega um ponto que as coisas os paradoxos começam a se amontoar de uma forma ali que algumas coisas até ficam óbvias, né? Coisas que você vê ali, você já sente o que vai acontecer depois quando aquela cena for retomada.
E no final das contas, se eu tenho que dar uma nota para esse filme, tá? E como é tradicional nós darmos uma nota, eu darei 2 formigas para Tenet. Infelizmente, para mim, é o grande tropeço aí na carreira do Christopher Nolan, infelizmente. Ele, no geral, ele é uma decepção. Pelo menos para mim foi. Eu sei que a revisão não trará uma nova visão. Talvez, sei lá, eu pense na estrutura geral de uma outra forma, mas basicamente é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Vamos melhorá-lo aí no futuro. Vamos ver o que a gente faz aí com esse formato de crítica aí dessas coberturas da cabine de imprensa, tá? Se você vai ver Tenet, veja numa tela grande mesmo, porque é a única forma de você avaliar o filme como ele deve ser avaliado, tá? Larga o like aí. Diga aí se você curtiu esse formato de crítica, né, em vídeo, e não esqueça de acionar o sino para ser notificado a cada novo vídeo. Toda quarta-feira tem Formiga na Tela e é isso. Valeu!